Boa noite, igreja, povo de Deus, igreja de Cristo Jesus. Eu quero saudar a todos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Amém. Como é bom mais uma noite render um culto de louvor e adoração ao nosso Deus, o Senhor dos Senhores, aquele que cuidou da sua vida, que cuida da minha, das nossas vidas. E estamos aqui porque, pela permissão do Senhor, Ele nos ajudou. Até aqui a forte mão do Senhor tem nos ajudado, amém? Você crê no cuidado do Senhor sobre a sua vida? Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Por isso nada melhor que render a Ele as nossas vidas. Todo louvor, toda adoração, toda entrega, nós queremos nessa noite, como um culto agradável, colocar diante do Senhor, porque assim Ele receberá das suas mãos, Ele receberá a sua vida no seu altar de graça, e nós viemos cultuar, e gratuitamente Ele derramará bênção sobre a sua vida, amém? Esse é o nosso Deus. Inicialmente eu quero te convidar, para você abrir a sua Bíblia, no livro de Josué, capítulo de número 24, vamos ler os versículos 14 e 15. Abra sua Bíblia em Josué, capítulo de número 24, vamos ler os versos de número 14 e 15. Amém? Glória a Deus. A minha versão diz assim: Agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com sinceridade e com verdade, e deitai fora os deuses a quais serviram os vossos pais da além do rio do Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal os vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais, se os deuses a quem serviram os vossos pais, que estava da além do rio, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Amém? Glória a Deus. Senhor, nós te agradecemos pela sua palavra, que é fiel, que é digna, uma palavra que é a luz para os nossos pés e lâmpada para os nossos caminhos. É o Senhor que nos guia, Pai, através dela. É o Teu Santo Espírito que traz ao nosso coração, que traz ao nosso entendimento a revelação que vem do alto, que homem algum pode explicar. Mas o Teu Santo Espírito, o Consolador, é capaz de trazer a nós o perfeito, que é aquilo que é a Sua vontade. Revela-se a nós, ó Pai, essa noite, pela iluminação do Teu Santo Espírito. Ilumina a minha mente, e de todos que estão aqui, de todos que têm acesso a essa mensagem. Seja o Senhor a falar com a sua igreja, seja o Senhor a ministrar o seu povo, seja o Senhor a libertar essas vidas, e trazer do alto, do seu trono de graça, a sua vontade e o seu querer sobre cada alma. Em nome de Jesus, amém. Amém, amados? Essa é uma passagem muito especial, a qual Josué dá ao povo de Israel. E hoje nós comemoramos o Dia Internacional da Família. E aqui Josué está falando: vocês podem escolher os deuses a qual vocês querem servir, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Interessante que, entre tantos conceitos que a gente vê na Bíblia, se pegarmos desde o início na criação, em Gênesis, Deus, Ele ama a família. Ele constitui a família, Ele diz: deixará o homem, pois, seu pai e a sua mãe, e unir-se-á uma mulher, a uma varoa, e constituirão uma família. E não serão mais duas carnes, mas apenas um. Aqui nós já vemos o cuidado de Deus com as famílias. Nós também vemos Abraão. Deus diz a Abraão: abençoarei os que te abençoarem,
e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias sobre a face da terra. Em um episódio também nós vemos Jesus, o seu primeiro milagre foi numa constituição de uma família, na bodas de Caná. Então nós vemos o cuidado que esse Deus tem com a família, que é um projeto de Deus. A sua família é um projeto de Deus. A sua família é um projeto do Senhor. Que você consagre a sua família ao Senhor. E olha que interessante o que Josué diz aqui. Josué, ele coloca esse povo que estava com aquelas lembranças do passado, do Egito, ele coloca em xeque, vocês têm que escolher hoje o que vocês querem para a vida de vocês. Se vocês querem escolher aqueles deuses lá do Egito, vocês podem escolher, porque o nosso Deus não é politeísta, há apenas um Deus, e Ele tem ciúme de nós. E Josué diz, vocês podem escolher, no entanto, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Qual é a sua escolha essa noite? O que você tem escolhido para a sua família? O que você quer para a sua família? Você quer que a sua família seja esse presente, essa bênção do Senhor? Se você quer isso para a sua vida, que você consagre a sua família ao Senhor, porque ela é um presente do Senhor. Eu não sei qual é a sua tradição familiar, qual é a sua cultura familiar, de onde você veio, mas se você estiver com a sua família entregue ao Senhor, saiba que uma nova história Ele terá para você, para a sua família e para toda a sua dependência, em nome de Jesus, amém? Consagre a sua família ao Senhor e traga, você que está nos assistindo, convide a sua família para estar assistindo o culto, não se isole, porque o Senhor Ele ama a família é projeto de Deus, a família é um presente de Deus. Convide a sua família, vocês que estão aqui na igreja, que possamos consagrar o nosso lar, a nossa casa, diante do Senhor e entregar um culto agradável a Ele. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor, queremos te agradecer por essa noite tão especial, aleluia. Obrigado, Senhor, pelo teu Santo Espírito sobre nós. Obrigado pela sua bênção que é derramada sobre a nossa casa, sobre a nossa família, em meio a tantos valores incutidos, sorrateiros na sociedade, que tentam destruir o projeto do Senhor. Nós queremos consagrar ela a Ti, Pai. Queremos nessa noite cultuar ao Senhor, apresentando a nossa família e tudo que temos, tudo que somos como oferta agradável ao Senhor. Receba das nossas mãos, receba os nossos louvores, receba a palavra, as orações, as petições, tudo que for colocado aqui, seja para louvor do Teu santo e poderoso nome. Nós oramos agradecido pela Sua presença, Espírito Santo, em nome de Jesus, amém. Amém, amados, glória a Deus. Graça e paz em nome de Jesus. Eu quero saudar a igreja com a paz grandiosa do Senhor. Que ela esteja presente na sua vida, que ela esteja presente neste lugar, que ela te transforme nessa noite, para que quando você sair daqui, você saia transformado pelo Espírito Santo. O salmista diz assim: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. E nós estamos na casa do Senhor. E juntos eu convido a todos para se levantar e glorificar o nome de Deus. Foi para isso que você foi criado. Foi para isso que nós fomos chamados, para o louvor da glória do Senhor. Com muita alegria no coração, louvemos ao Senhor. Na presença de homens, de anjos, de quem for, o nosso louvor é sempre o mesmo, em total adoração a Jesus.
dos homens, na presença dos anjos, sempre eu te louvarei, mesmo estando em guerra, vou celebrando minha vitória, eu te louvarei, sobre toda a terra, novo som se ouvirá, tua alegria, força pra continuar, Deus de maravilhas, que maravilha, te louvar, te louvar, te louvar. Eu entro na tua presença pra receber o seu poder. E quanto mais o tempo passa, mais quero Deus. O fogo cai, a igreja canta, o inimigo vai ao chão. Fogo e glória nas cabeças, mil graus de unção, mil graus de unção. O som da festa vai subir, sua glória descerá, se ouvirá um novo som de aleluia. O som da festa vai subir, sua glória descerá, se ouvirá um novo som de aleluia, aleluia. Na presença dos homens, na presença dos anjos, sempre eu te louvarei, mesmo estando em guerra, vou celebrando minha vitória, eu te louvarei, sobre toda a terra, novo som se ouvirá, tua alegria, força pra continuar, Deus de maravilhas, que maravilha, te louvar, te louvar, te louvar. Eu entro na tua presença pra receber o seu poder. E quanto mais o tempo passa, mais quero Deus. O fogo cai, a igreja canta, o inimigo vai ao chão. Fogo e glória nas cabeças, mil graus de unção, mil graus de unção. O som da festa vai subir, sua glória descerá, se ouvirá um novo som de aleluia. O som da festa vai subir, sua glória descerá, se ouvirá um novo som de aleluia. O som da festa vai subir, sua glória descerá, se ouvirá um novo som de aleluia. O som da festa vai subir, sua glória descerá, se ouvirá um novo som de aleluia. O som da festa vai subir, sua glória descerá, se ouvirá um novo som de aleluia, aleluia, Aleluia. Aleluia, glórias ao Senhor Jesus. Senhor, eu quero mais e mais de Ti, por isso que eu Te busco incessantemente. É o que nós devemos fazer, buscar a Deus. Você está feliz? Busque ao Senhor. As dificuldades estão batendo à sua porta.
Busque ao Senhor em todo tempo. Busque ao Senhor. E continue prosseguindo. Prosseguindo para o alvo que é Jesus. Te busco, ó Deus. Eu te busco, te procuro, ó Deus. No silêncio tu estás. Eu te busco, toda hora espero em ti. Revela-te a mim, conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero, quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Prosseguindo para o alvo eu vou, a coroa conquistar. Vou lutando, nada pode me impedir. Eu vou te seguir, conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero, quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Senhor, te quero, quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Mais alto, é pro Senhor. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Quero mais, Senhor. Senhor, te quero, quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Queremos mais e mais do Senhor. Aleluia. Esse é o momento, irmãos, de louvarmos a Deus também através dos nossos dízimos e ofertas. Quero convidar todos a participar desse momento. Toda a igreja, os aqui presentes, os que estão participando também das suas casas através das transmissões, Dracena, Bernardes e também Prudente. Você pode contribuir fazendo isso através de transferência bancária, Pix, ou também procurando a comissão administrativa e o nosso pastor Jackson. É um momento de alegria falar de dízimo. É um momento de gratidão, de amor a Deus e de obediência também, né? Nós aqui nos compromissamos a exercer essa função moralmente, espiritualmente e também financeiramente. Servir a Deus dessa forma. É o convite que eu faço para você. Quebre esse paradigma. Para de olhar para o dízimo para olhar para o dinheiro como seu rei, o seu Deus, e devolva para aquele que tudo pertence. Amém, irmãos?
Te agradeço pela minha família e por tua presença no meu lar. Te agradeço pelo pão de cada dia que o Senhor nunca deixou faltar. Te agradeço pela nossa harmonia. Só em Ti, Senhor, podemos confiar. Já te agradeço pelas Tuas maravilhas e os milagres que ainda há de operar. A minha família é bênção do Senhor. Me ensina a tratar minha família com amor. Edifica minha casa para o teu louvor. A minha família é um presente do Senhor. Te agradeço pela minha família. Declare. E por tua presença no meu lar. Entrega a tua família agora diante do altar do Te Senhor. agradeço pelo pão de cada dia que o Senhor cuida das famílias aqui nunca presentes. deixou faltar. Derrama do teu Espírito sobre cada um de maneira muito especial, Deus. Derrama prosperidade em todas as situações. Senhor, Derrama podemos cura nas famílias, ó Deus. Cura física, cura espiritual, te agradeço curas pelas emocionais, ó Tuas Deus. Cura, Deus, cura. maravilhas. O Senhor é o Deus que sara, é o Deus que cura. Por isso nós a entregamos diante do teu altar. Minha família é bênção do Senhor. Me ensina a tratar minha família com amor. Edifica minha casa para o teu louvor. A minha família é um presente do Senhor. A minha família é bênção do Senhor. Ensina a tratar minha família com amor. Edifica minha casa para o teu louvor. A minha família é um presente. E as vozes declarando ao Senhor: a minha família. A minha família é bênção do Senhor. Ensina a tratar minha família com amor. Edifica minha casa para o teu louvor. A minha família é um presente do Senhor. Amém. Declara para o Senhor isso, que a tua família é um presente de Deus para a tua vida. Em João 10 diz assim: as minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão e ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que o meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode
arrebatar. Eu e o Pai somos um só. Deus tem o controle da tua vida. E é através disso, dessa entrega, que Ele vai transformar a minha vida e a sua. Você crê nisso? Você crê que o Senhor é a luz do mundo? Então cante agora, com todo o seu coração, entregando, continuando a entregar a tua família e a tua vida também. Senhor, vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Tu és tremendo, ó Deus. Eterno Rei, exaltado nas alturas, glorioso nos céus. Humilde vieste à terra que criaste, por amor pobre se Declare ao Senhor de todo o seu coração. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. A igreja, Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, Que você vim veio essa noite para dizer que para adorar o Rei és dos Reis, meu o Deus, Senhor dos és Senhores, totalmente amável, Criador dos céus e da terra, totalmente das nossas vidas. digno,
Mais uma vez, a que você veio essa noite. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Tu és o máximo nas nossas vidas, Senhor, aleluia, obrigada, obrigada por isso, aleluia. O Senhor é digno de todo o nosso aplauso, de todo o nosso louvor e adoração. E o salmista diz assim no Salmo 121, esse salmo particularmente mexe demais comigo. Só de pensar nele já dá um nó na garganta de saber o quanto amor Deus tem por mim e por você. O Salmo 121 diz assim: eleva os meus olhos para os montes, Aleluia. e de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que Glória a fez Deus. o céu e a terra. O meu socorro, o teu socorro, diante dos montes, vem do Senhor. Você está no lugar seguro, que é nos braços do Pai, e o teu socorro vem do Senhor na hora certa. Ele não atrasa, mas ele vem na hora de Deus. Creia nisso e não perca a sua bênção, porque o que Deus tem para minha vida é meu, é minha a bênção. Mas o que Deus tem para a tua vida, ninguém rouba, ninguém, nem principados, nem potestades, nem inimigo, nem humano nenhum, porque o nosso Deus está acima de tudo e de todas as coisas. Amém? Louve, louve em espírito e em verdade. Vem o tempo. Pode vir, o Senhor é contigo. Vem o dia. Nada vai te derrubar, porque o Senhor está acima de tudo. Assim, pé sobre a rocha, Ele cuida bem de mim. Oh, oh, oh. Guarda minha saída, guarda minha Senhor. entrada. Ele é minha sombra, mão direita que não falha. Durante o dia o sol não pode me ferir. Com
socorro vem de Deus. Não paro de olhar pros montes. Ele não descansa, Ele é o guarda de Israel, Rei da terra e é também dono do céu. Meu lugar seguro, minha proteção, Todo-Poderoso, Deus da Aquele que te guarda, salvação. não dorme. Meu lugar seguro, Ele é o nosso lugar seguro. minha proteção, A proteção a todos aqueles que a Ele se achegam. Deus da minha salvação. Oh, 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 Deus de Israel. oh, 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 Estou olhando para os montes, meu socorro vem de Deus. Não paro de olhar para os montes, Ele não descansa, Ele é o guarda de Israel, Rei da terra e é também dono do céu. Estou olhando para os montes, meu socorro vem de Deus. Não paro de olhar para os montes, Ele não descansa, Ele é o guarda de Israel, Rei da terra e é também dono do céu. Tu és o Rei da terra, Tu és o dono do céu, Tu és o Rei das nossas vidas. E é por Te amar tanto e saber, ó Deus, desse amor tão grande do Senhor por todos nós, de saber desse amor incondicional que nós entregamos o nosso louvor, a nossa adoração, a nossa família e a nossa vida diante do Teu altar. Recebe, ó Deus, continua conosco, derramando mais e mais e mais do Teu Espírito. Fala conosco através da Tua palavra agora, porque nos louvores o Senhor já falou, que possamos entender a Tua palavra. Em nome de Jesus que oramos. Amém. Pode se assentar. As crianças, nós vamos convidar aqui à frente, pode ser, pastor? Para que a gente possa orar. Porque vocês vão ter a continuação do culto na linguagem de vocês. Senhor Deus poderoso Pai, te agradeço, Senhor, pela vida dessas crianças, que elas possam ser abençoadas, que elas possam pregar o Seu Evangelho por meio da escolinha delas, da musiquinha, das danças, tudo que elas fazem lá na salinha, Pai. Que elas possam conhecer mais e mais de Ti, saber quão bom o Senhor é na vida delas e na família delas, Pai. Em nome de Jesus, que o Senhor esteja na vida e no coração de cada uma dessas crianças, Pai. Que elas possam ser luz e bênção no nosso dia a dia. Em nome de Jesus, amém. Amém. Boa noite, irmãos. Graça e paz do Senhor Jesus. Amém. Como é bom a gente estar na casa do Senhor, louvar, adorar, render graças ao Senhor e bendizer ao Senhor. Hoje nós estamos num dia muito importante para a vida da igreja, para as nossas vidas, né? O Dia Internacional da Família. É o dia que nós precisamos olhar para a nossa casa, olhar para aqueles que são nossos e perguntarmos, né, o que é que a gente tem investido na nossa casa. Se a nossa família é o nosso primeiro ministério, é o nosso
primeiro lugar de adoração ao Senhor, como temos feito isso dentro da nossa casa, como temos feito isso com a nossa família no dia a dia, né? Nós temos que ver que o mundo não tem dado mais valor à família, mas nós não podemos perder esse princípio dentro do nosso coração. Então que hoje nós possamos aí meditar sobre as nossas famílias. De manhã nós falamos do encontro de Jesus com a família de Lázaro, e agora nós vamos falar da história de Jesus com a família de Jairo. Então eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo de número 5, nós vamos ler o verso 1 ao 24, depois nós vamos ler do verso de número 35 ao 43. Então vamos lá, Marcos capítulo 5, verso de número 1 ao verso de número 24 primeiro. Capítulo 5, verso de número 21 ao verso de número 24. Diz assim: tendo Jesus voltado no barco para outro lado, afluiu para ele grande multidão e ele estava junto do mar. Eis que se chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo-o, prostrou-se aos seus pés e insistentemente lhe suplicou: minha filha está à morte. Vem, impõe as mãos sobre ela, para que ela seja salva e viverá. Jesus foi com ele. Grande multidão o seguia e comprimia. Agora lá no verso 35, verso de número 35. Falava ele ainda quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, a quem disseram: tua filha já morreu, por que ainda incomodas o mestre? Mas Jesus, sem acudir a tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: não temas, crê somente. Contudo, não permitiu que alguém o acompanhasse, senão Pedro e os irmãos Tiago e João. Chegando à casa do chefe da sinagoga, viu Jesus o alvoroço, os que choravam e os que pranteavam muito. Ao entrar, lhe disse: por que estáis em alvoroço e chorais? A criança não está morta, mas dorme. E riam-se dele. Tendo ele, porém, mandado sair todos, tomou o pai e a mãe da criança e os que vieram com eles, e entrou onde ela estava. Tomando-a pela mão, disse: Talita cumi, que quer dizer: menina, eu te mando, levanta-te. Imediatamente a menina se levantou e pôs-se a andar, pois tinha 12 anos. Então ficaram todos sobremaneiras admirados, mas Jesus ordenou-lhe expressamente que ninguém o soubesse, e mandou que dessem de comer à menina. Pai, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, nós estamos aqui nessa noite para louvar e bendizer ao teu santo nome, para declararmos a nossa dependência no Senhor, o nosso amor por Senhor, que não vivemos sem Ti e por isso precisamos da Tua orientação. Então precisamos, ó Pai, ouvir o Teu Espírito falar conosco, a Tua voz falar dentro do nosso coração. Ilumina, Senhor, a minha mente, para que eu possa falar com a Tua igreja, para que a Sua palavra possa ser trazida ao coração de todos aqueles que aqui estão. Pai, tira de mim tudo aquilo que a minha vontade, a minha carnalidade coloca no meu coração, aquilo que o Teu Espírito Santo quer falar com a Tua igreja. Toca, Pai, a mente, o coração de cada um aqui, para que eles possam, Pai amado e querido, ouvir a Tua voz, saber o que o Senhor quer deles nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Jairo, um chefe da sinagoga,
Um grande religioso, poderíamos usar o termo um pastor, uma pessoa muito importante dentro da sua comunidade, dentro daquela situação ao qual vivia, passa por um grande problema na sua casa. A sua família está doente, a sua filha, ela está com uma doença ao qual todos dizem e falam que elas estavam à beira da morte. E Jairo, então, ele sai para procurar ajuda. Hoje nós vivemos em tempos onde a figura do pai, a figura da mãe, a composição, a configuração da família tem sido totalmente atacada, tem se perdido. Muitas crises familiares hoje são resultado de família onde não existe mais o respeito nem para a pessoa paterna, quanto menos com a pessoa materna. Muitos lugares onde só o pai representa alguma coisa, em outros lugares só a mãe representa, onde a figura da autoridade do lar, ela está totalmente em decadência, em declínio. A ausência do pai, a ausência da mãe. E a Bíblia, ela nos dá exemplos lindíssimos de homens e mulheres de Deus que marcaram a sua vida, sendo grandes educadores, sendo grandes influenciadores espirituais da sua geração. Poderíamos falar de Abraão, poderíamos falar de Jessé, Josué, Jó, poderíamos falar de Loi, de Eunice, poderíamos falar de Maria, poderíamos falar de tantas pessoas que marcaram a sua família com a sua presença, com a espiritualidade ao qual tinha. Mas muitas vezes os pais foram perdendo a sua configuração, a importância da sua espiritualidade dentro da sua casa, no meio da sua família, e nós então começamos a ver todos os dias, na nossa cabeça, as pessoas dizendo que a nossa casa não tem muita importância, que a família não tem muita importância, que nós não precisamos nos preocupar, e a gente começa então a largar as coisas e dizer assim: eu preciso trabalhar, e eu deixo o meu filho, e eu preciso fazer isso, e eu deixo a minha casa, e eu preciso fazer aquilo, e a gente começou então a deixar, a valorizar a nossa família muito abaixo daquilo que qualquer outra coisa tem valor. Nós hoje começamos a olhar para famílias que estão totalmente perdendo o seu referencial, perdendo a referência do pai, a referência da mãe, pela falta da espiritualidade, por deixar com que o mundo venha e configure você. E muitas pessoas estão sendo resetadas, estão sendo apagadas, tudo aquilo que aprenderam, tudo aquilo que foi bom, para viver um novo maligno, um novo maldito, um novo que não faz bem para dentro da sua casa. Jairo, esse chefe da sinagoga, um líder de comunidade, era o responsável pelos serviços religiosos, era um dos homens mais importantes e respeitados na sua comunidade. Contudo, encontramos ele em busca de um encontro com o Senhor. Jesus, não por uma situação relacionada ao seu trabalho, mas agora ele quer um encontro com o Senhor por causa da sua família. Não por causa da sua religiosidade, mas agora é um pai desesperado em busca pelo seu lar, pela sua casa. Esse homem que tem uma necessidade enorme agora de uma busca, porque a sua única filha única, estava doente naquele momento, e ele mostra: ela é a minha prioridade. A minha família está acima da religiosidade, a minha família está acima de qualquer papel que eu exerça, a minha família está acima do meu trabalho, a minha família
é a minha vida. E eu preciso, para gerar vida na minha família, encontrar com o Senhor da vida. Esse foi o primeiro papel que a gente encontra com Jairo. Um homem, um senhor, um religioso, um cara que conhecia tudo do Antigo Testamento, que conhecia tudo sobre Deus, agora diz: eu preciso ir buscar para minha casa. Nós temos visto muito poucos homens buscando pela sua casa. Vimos muito pouco a figura do pai preocupada, e a gente vai terceirizando. Eu disse e comecei essa mensagem dizendo sobre a influência espiritual do pai e da mãe, e hoje nós damos o nosso celular para os filhos ficar debaixo das influencers que eu não sei nem quem criou. Elas que se denominam auto-influenciadoras e são autoeducadores, e a gente vai deixando as influências sendo colocadas dentro do coração, e essa semente plantada hoje dentro da sua casa, um dia ela vai florescer. E aí a gente vai dizer: puxa vida, eu cresci na igreja, morei dentro da igreja, ia em todo o culto, e a minha casa está sendo saqueada. O que você plantou? O que você orientou a sua casa? Qual a importância que você diz para os seus filhos que a tua família tem? Qual a importância que você tem dado para o seu lar? Jairo, naquele momento, abriu mão de tudo e disse: a minha importância é encontrar Jesus, é encontrar o Senhor da vida para que a minha casa tenha vida. Vamos aprender que não existe nada demasiadamente difícil para o nosso Deus. Nós temos um Deus do impossível que pode fazer com que tudo aconteça. Jesus intervém na vida dessa menina, Jesus ressuscita a filha de Jairo, demonstrando o seu amor por nossa família. Nós precisamos entender, irmãos e irmãs, que nós estamos diante de uma guerra espiritual. Ela é uma guerra hoje lançada com bandeira, com placa. Ela não é mais subliminar. Nós vivemos uma batalha espiritual e precisamos lutar pela nossa família, senão nós vamos ser saqueados. Não é mais aquilo que a gente dizia no passado: há uma guerra do diabo manifestado roubando a sua família. Hoje é escancarado. Hoje nós encontramos em um momento em que nós vivemos uma batalha do diabo, que ele colocou dentro do coração de muitas pessoas, fez até um verso, um ditado popular, que a família é uma instituição falida. Que a família é uma instituição falida. Mas nós sabemos que isso é uma mentira do diabo. Porque o maior projeto de Deus não é individual, não é no indivíduo, mas é coletivo e é para a nossa família. No tempo do dilúvio, Deus não salvou Noé. Deus podia ter salvo somente Noé. Deus salvou a sua família. Família é projeto de Deus, e por isso Satanás quer destruir as famílias, quer destruir os lares, quer acabar com tudo isso, principalmente fazendo com que a gente viva em reinos divididos e que a gente vá entregando os nossos filhos. A dificuldade hoje, eu fico assim na minha cabeça pensando que uma pessoa, ela cria uma religiosidade dentro dela, que para ela trazer um filho para ser batizado na igreja é uma dificuldade. Pastor, e questiona para cá, mas para entregar a sua casa na mão desses influenciadores, desses denominados filhos das trevas, ninguém se opõe. Há uma luta, irmão e irmã, que nós precisamos, se queremos ter uma família no futuro, colocar como a galinha coloca os pintinhos debaixo das asas e proteger os nossos filhos até com que eles se estabeleçam. A filha de Jairo tinha 12 anos. Essa idade de 12 anos, a Bíblia não narra apenas por querer contar quantos anos tinha, mas era o momento em que toda menina se tornava moça.
Era o momento em que o pai iria dizer: cumpri a minha missão e agora minha filha vai. E o diabo querendo roubar ali e tirar isso, e a gente esquece que o maior projeto de Deus foi estabelecido para a família. Abraão, Renato disse aqui, e sua família. Jesus, quando foi encarnar como verbo no meio de nós, ele não apareceu de um monte, ele não surgiu de um pé de goiaba, ele não surgiu de uma única pessoa. O anjo veio e falou com Maria e José, e Jesus nasce de uma família. Família é algo no coração de Deus que nós precisamos entender, que quando Paulo ele vai para aquele carcereiro e lança salvação para a vida do carcereiro, ele diz: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Meus irmãos, nós precisamos voltar a buscar a Jesus. Sair igual a Jairo, sair em busca de encontrar a Jesus, para salvar a nossa família, porque a nossa família tem passado por grandes lutas. Nós temos vivido sintomas de degeneração familiar que nos apresentam nesses dias crise, vício, dissoluções nos casamentos, adultério, divórcio, crianças abandonadas, filhos rebeldes, indiferentes aos seus pais, briga constante entre casais, a dilaceração total sobre a família. E a gente sabe disso. E a gente fala: pastor, o senhor está certo. Legal, pastor. Mas o que é que eu tenho feito para isso? O que é que a gente tem vivido como família? Se família é um projeto de Deus, é um lugar que Deus habita, se família é um lugar onde Deus tem chamado a gente para lutar por ela, por que é que nós estamos entregando a nossa família tão fácil? É muito difícil vir à igreja, é muito difícil dar o nosso filho para o batismo, mas não é difícil entregar eles ao mundo, e quando o mundo os traga, aí a gente vai como se tivesse uma nota de compra e apresenta para o Senhor e fala: o senhor não disse que eu e a minha casa nós serviríamos ao Senhor? O senhor não disse que crê e será salvo tu e a tua casa? Mas o que é que eu plantei dentro da minha casa? O que é que eu mostrei como prioridade? Jairo abandonou tudo. Jairo abandonou a sua profissão e naquele momento disse: ninguém tem mais valor do que a minha família. E ele saiu em busca daquele que podia gerar vida. Enquanto nós não entendermos que o diabo está fazendo dessa batalha espiritual, desse campo de guerra, que a gente está vendo todo dia escancarado para as famílias, eles já entraram dentro da nossa casa, que muitas famílias, quando você chega ontem, você não sabe o que é que está acontecendo, se essas pessoas elas são mesmo uma família, ou se elas são arquirrivais trancadas dentro apenas de um cômodo. Famílias que estão batalhando contra si mesmo, profetizando contra si mesmo, lançando maldição contra si mesmo, sendo boca do diabo para destruir a sua própria casa. Nós temos vivido tempos que têm sido muito difíceis. A família está aderindo a essa guerra e dizendo: entra na minha casa, entra na minha vida, mas não para Jesus mais. Os lares cristãos sem devocionais, os lares cristãos sem ninguém buscar, sabe, a referência de Jesus, os pais tudo muito ocupado, porque um precisa, sabe, a gente vê que, entende, eu falo assim muito tranquilo, que todo mundo tem tantos afazeres na sua vida que não tem tempo mais para a sua casa. A gente não tem tempo mais para ir na igreja, a gente não tem tempo para um devocional para o filho em casa, a gente não tem tempo para uma vigília, a gente não tem tempo, só tem duas pessoas que têm tempo na igreja: Jesus e o pastor, dois vagabundos que tem na igreja, para a hora que eu quiser ele tem que servir. O resto ninguém tem mais tempo. E eu vou dizer para vocês muito tranquilo, irmãos, crie tempo para a sua família. Porque a gente só dá valor na família quando ela está
no caixão. Quando a gente olha para a nossa família indo embora. Quando a gente olha a família perdendo o rumo da nossa vida. Sabe, nós precisamos ver e entender que há como inverter essa triste situação, esse quadro, e transformar o meu lar num pedacinho de céu, no endereço das entregas das bênçãos de Deus. A minha casa precisa parar de ser um lugar habitado pelo maligno para ser um lugar de entrega de bênção de Deus. Deus já conhece o meu CPF, o meu CEP. O Senhor já sabe o meu endereço, Ele já sabe aonde entregar, porque eu e a minha família glorificamos ao nome do Senhor. Nós precisamos começar a ver que se eu perguntar hoje para a Aisla, perguntar hoje para a Dejanira, se eu perguntar hoje para o Douglas, tudo que você tem foi Deus que te deu? Aí você diz assim, lógico. Então cuida. Porque quando a gente pergunta se tudo que você tem foi Deus que te deu, a gente pensa no carro, na casa, a gente pensa na bicicleta, no cachorrinho bonitinho. Nós temos hoje muitos pais chamando o cachorrinho de meu filhinho e o filho abandonado num quarto. Nós temos hoje muitas pessoas comprando uma ração de R$300 para um cachorrinho e não compram um picolé para o filho. Quando um filho não acha o colo do pai para sentar, ele vai sentar no colo do outro. É você que está dizendo. Para o filho, qual é a importância, qual é o valor da sua casa, da sua família? Sabe, precisamos entender que a sua família é um projeto de Deus, que nasceu no coração de Deus, por isso lute por ela. Se você acredita que tudo que você tem foi Deus que te deu, essa bênção que está do seu lado, que você chama de esposa, foi Deus que te deu. Esse bendito marido que está do seu lado, como está o Cristian ali passando a mãozinha na Josi ali, ó, foi Deus que te deu. Há um ano atrás a Josi chorava porque o Cristian estava entubado. E assim, a gente vai regando porque sabe que Deus que deu. Foi Deus que me colocou como um missionário da minha casa, como uma missionária da minha casa. Qual é o projeto que Deus tem para a minha família? O grande problema é que a gente quer que a nossa família seja um projeto de Deus para servir o inimigo de Deus, que é o mundo. Não vai dar certo isso. A minha família, se ela é um projeto de Deus, ela tem que se unir para servir a Deus, para glorificar a Deus, para crescer diante de Deus. Sabe, a grande pergunta é o que Jesus pode fazer pelas famílias de hoje? A filha de Jairo é o símbolo de muitas famílias que estão doentes. A filha de Jairo é o símbolo de muitas famílias que estão doentes. Doenças que assolaram alguns lares, como a doença do egoísmo, da contenda, do ressentimento, da ausência de perdão, da mágoa, da lembrança do passado, da infidelidade. Tudo isso está dentro de muitas casas. Muitas, mas muitas filhas de Jairo estão doentes por causa disso, dentro do nosso caso. Lembre-se que o alvo maior de Satanás é destruir a família, e o alvo maior de Deus é restaurar, salvar e abençoar, porque nem tudo está perdido, porque Ele veio para salvar aquilo que estava lançado fora. Quando você olhar para a tua casa e dizer não tem mais jeito, é porque você parou de crer em Deus. Porque essa palavra não tem que nascer da boca do crente. Ela tem que nascer na boca do descrente. Porque o cristão não abandona uma guerra. O cristão não solta a corda do que Deus quer fazer. Sabe, você precisa voltar à sua pergunta e falar o que é que eu preciso fazer na minha vida para curar essas doenças que têm tomado conta da minha casa. Egoísmo. Pessoas divididas. O meu salário, eu não sei o que é viver isso. Não quero ofender ninguém. Eu não sei o que é viver 2 salários na minha casa.
Eu tenho um dinheiro que eu ganho, e eu sei que lá tem um monte de gente que gasta, porque é nosso. E a gente olha hoje para as famílias porque o meu, paga com o seu, faz aquilo com o seu, pega o meu. Tem marido devendo para a esposa, tem esposa devendo para o marido. Daqui a pouco vai ter nota promissória, né? Vai ter que assinar, vai ter que fazer financiamento devido a um banco. De tão dividido. Isso está tão normal, que começou dividindo o dinheiro, já dividiram os quartos. O quarto do marido, o quarto da mulher, porque ele ronca. Foi esse que Deus te deu, que ronca. Ai, essa mulher, porque é essa daí que Deus te deu. Eu não vou falar porque as mulheres já batem na gente na saída do culto. O marido não tem problema. Começa a dividir tudo. Dividir o horário da comida. Come um tal hora, o outro tal hora, e cadê a unidade da família? Chega um, eu tenho que ver as minhas mensagens, eu tenho que responder as minhas coisas, e as casas estão divididas. Nós não estamos percebendo. Egoísmo, vivendo as minhas coisas. Nossa, tem dia que eu chego em casa, eu quero morrer, eu estou aqui assim de coisa, aí chega a Meire, ela já chega assim, ela nem espera, ela já mete os dois pés na porta e fala assim, então, você não viu que faltava a mistura? Ah, meu Deus, não fala isso. Oh, mas você não viu que o Joe não fez aquilo? Eu falo, misericórdia, é minha família também. Demora para a gente entender. Cansei de dizer para todo mundo que eu cansei de falar para a Meire, me dá meia hora para mim chegar em casa. Me dá meia hora para mim desligar das coisas. E aí eu comecei a perceber que ela nunca teve meia hora para desligar de nada. E que eu queria para mim. Eu queria ser bacana, José. Eu queria ter a minha hora, Sabe, nós precisamos começar a olhar, porque o egoísmo começa, a contenda entra no meio, o ressentimento vai, aí a ausência do perdão arrebenta quando a gente vê a pessoa que se tornou uma só carne, a minha casa, virou o meu adversário, gerador de mágoa, gerador de infidelidade, gerador de coisas péssimas para a minha vida. A minha casa, eu preciso sair igual Jairo para ir buscar Jesus, porque a minha família está doente. Eu preciso buscar desse remédio. Sabe, muitos hoje não estão cientes dos males espirituais e emocionais dos filhos, da esposa, do marido, estão todos ofuscados por outras coisas que perderam totalmente a visão da família, como disse Salomão em Cantares, no capítulo 1, verso 6, me puseram por guarda da vinha, a vinha, porém, que me pertence, não guardei, vai ser roubada. A nossa família, que é o presente que a gente ganhou de Deus, que é aquilo que a gente tem sonhado por Deus, todo mundo que se une, fica, pastor, faz o nosso casamento, pastor, faz aí uma oração, para quê? Se depois Deus vai ser o último nessa história. Sabe, chegou a hora de você olhar para a sua casa, olhar para a sua vida, e ver que aquela menina que estava muito doente, semi-morta, é intenso do que a gente está vivendo com a nossa casa hoje. Se a gente fosse chamar no particular todo mundo aqui, está todo mundo vivendo na angústia, em agonia, porque nós perdemos a parceria. Perdemos a parceria de poder sentar com o nosso cônjuge e poder compartilhar aquilo que está sofrendo, aquilo que está doendo na nossa vida, aquilo que a gente está precisando de resolver, aquilo que a gente precisa, porque nós sabemos que talvez se eu falar, eu não vou ser compreendido, e o diabo já pôs tanto talvez que eu não acredito que mais isso vai dar certo. E aí o que a gente faz? Chuta tudo e vai embora. E vai construir outra família, para depois ir lá na loja comprar todos os móveis de novo, e hoje tem lojas que vivem de separação e divórcio. E aí a gente monta com outra pessoa, com os mesmos problemas, com as mesmas doenças, e a gente quer que viva. Mas a gente sabe que tem dias contados esse tipo de família.
Sabe, se a tua família está morrendo, Jairo tinha uma causa urgente para levar Jesus para sua casa. A sua filhinha estava à morte. Lucas nos informa que ela era a sua única filha e que tinha 12 anos. Se você pensar que ela era a coisa mais importante na vida dele, talvez a sua família é a coisa mais importante que você tem. Só estou falando talvez porque a decisão tem que ser sua. Minha eu tenho certeza que é. Mas você tem tratado ela assim? Se ela é a coisa mais importante, talvez hoje você precisa ir buscar Jesus. Você precisa ir atrás de Jesus. Você precisa ir contar para Jesus o que é que está doente na sua família. Você precisa chegar e encontrar com Jesus e abrir o jogo, rasgar o verbo. Falar a Ele as áreas que estão mortas na sua maneira. É desta maneira que a gente vê que existe esperança para as famílias. Sabe, você tem buscado Jesus para a solução da sua família? Ou você tem ido até Ele com uma comunicação do que você quer que Ele mude na sua casa, do que você quer que faça na sua casa? Eu acho legal que esse texto, ele faz a gente pensar que ele diz que chega... Esse principais insistentemente lhe suplicou: minha filhinha está morta, vem, impõe as mãos sobre ela para que seja salva e viverá. E Jesus foi com ele. Aquele homem tem uma insistência pela sua família, insistentemente. Algo que marcou a vida daquele homem, indo atrás de Jesus, para que pudesse Jesus salvar. Ele não fala qual o método, ele não fala qual a maneira, qual as coisas que estão acontecendo. E quando ele encontra com Jesus e Jesus vai com ele, as pessoas dizem assim: não precisa mais, a menina está morta. Quantas pessoas a gente encontra e quando ela conta para a gente sobre o casamento, a gente vê as pessoas que estão do lado falando assim: não tem mais jeito isso mesmo não, separa, larga, abandona seu filho aí, não tem mais jeito não. Sabe, uma coisa que a gente aprende com a palavra de Deus é que o sofrimento, muitas vezes, ele pavimenta o nosso caminho para Deus. Ele nos abre um caminho para a gente chegar até Deus. As aflições tornam-se fonte de bênção quando eles nos levam a Jesus. Nós precisamos entender que quando vieram as pessoas dizendo: não tem mais jeito, não escute os outros. Eu entreguei a minha vida para os outros ou para Jesus? Eu declarei que a minha casa é da família ou é dos outros? Eu disse que a minha família pertence a quem? E a gente está balizando as nossas famílias pelos padrões do mundo. Algumas coisas morreram na sua família nesse ano de 2022. O tempo, a estima, o respeito, o diálogo, a esperança, o amor, a fé. Você está vivendo um luto na sua casa? A família está em alvoroço, como diz o verso de número 38, há choro, pranto, lágrimas. É momento de levar Jesus. É momento de entrar com Jesus pela nossa casa. É momento de chamar Jesus e falar: Pai, eu preciso que o Senhor entre na minha casa, a minha família está doente, a minha família está à beira do abismo, muitos já estão dizendo que ela morreu. E Jesus, quando disseram para aquele homem que a menina havia morrido, que não era para perturbar Jesus, o que ele diz? Ela só dorme. Crê somente. As coisas na vida da gente, elas têm ficado complicadas porque a gente não sabe só crer. A gente quer na igreja receber um poder, a gente quer na igreja buscar alguma coisa, a gente quer fazer pela mão, a gente quer fazer pelo material, pelo racional. E Jesus diz: crê e entrega na minha mão, faz a tua parte que eu faço a minha. Haja como pessoas que são serventes ao Senhor, que entrega a sua vida a Jesus, que eu vou fazer as demais coisas. Entrega o teu caminho, o caminho da tua família, crê somente. Quantas vezes por dia você coloca a sua família nos pés da cruz?
Quantas vezes por semana você se aborrece com a sua família e lança um monte de coisa sobre a vida deles? E não adianta a gente falar que a gente não faz isso, não, porque faz. E faz bastante. É muito mais difícil consagrar do que amaldiçoar. Amaldiçoar não significa responsabilidade nenhuma para mim aqui nesse mundo. Mas lá no outro mundo, quando nós chegarmos diante do Senhor, será pedido conta de cada coisa. Sabe, meu irmão e minha irmã, eu não sei o que é que tem passado na sua vida, na sua família, na sua casa. Busque Jesus se as coisas não estão boas. Busque Jesus se as coisas parecem que você está vivendo um funeral na sua casa. Busque a Jesus se a sua casa está com cheiro de morte. A casa de Jairo tinha cheiro de morte. Não adianta mais, nem perturbe o mestre, porque a menina já morreu. Eu quero dar uma notícia para você hoje. Jesus é o Deus que ressuscita o que ninguém acha que pode ter mais vida. Jesus é o único que pode fazer voltar a viver tudo aquilo que para você é impossível viver. Só que você precisa colocar o teu coração e o coração do seu cônjuge na mão de Jesus para que Ele acenda as brasas. Não fica falando, Senhor, vai lá, toca nele, toca nela. Não, é toque em nós. Toque em nós. Porque basta uma palavra de Jesus. Talita cumi. Lembra hoje de manhã, nós falando na igreja de Bernardo, Jesus quando chega diante daquele lugar para ressuscitar Lázaro, um cara que era capaz, um Deus capaz de fazer com que um morto tenha vida, ele dá uma palavra, tira a pedra do lugar. A decisão precisa ser nossa, a atitude é nossa. E nós estamos falando de um Deus que tem um poder na palavra que ele diz, Lázaro, levanta. Ele pode hoje dizer para você na sua casa, renovado tudo está. Mas a gente precisa do processo de Deus, de crer em Deus, largar o passado. Nós estamos tendo uma vida que a gente está com 2 retrovisores, que cada dia que passa a gente aumenta o tamanho dele, porque a gente está vivendo olhando só para o passado. As nossas famílias não estão sendo alimentadas por coisas vindouras, por coisas que a gente quer se surpreender com Deus. Não, a gente alimenta com coisas, porque você fez, porque você faz, porque foi assim. E por quê, e é tanto porquê que como novo vai surgir. Não tem como o novo nascer no velho. Eu preciso deixar com que Deus ocupe o lugar. Sabe, Jairo soube ir à fonte certa, Jesus. Vá à fonte certa. Sabe, Jairo soube ir de maneira correta. Não foi dizendo, pai, o senhor precisa pegar o coração da minha mulher lá, o coração do meu marido, aquele endurecido, aquele casa do diabo, aquela pessoa maligna. O senhor precisa entrar na vida dele, dar um jeito nele. Não, como é que Jairo foi? A maneira correta dele foi prostrado aos pés de Jesus. Quem quer milagre não vai olhando para cima, vai olhando para o chão. Vai colocando o seu joelho no chão, porque Jairo, ele prostrado aos pés de Jesus, lhe suplica. Ele não foi dizendo, entra lá, ó, porque o fulano, a Meire, está cheia de diabo oprimindo ela. Vai lá, ora com ela, para ver se a hora que acabar o culto a gente melhora. E a gente quer tudo como que se fosse um benzimento. Nós estamos procurando os pais de santo crente, a gente quer resolver sem ter que se mexer. Se não tirar pedra, não tem cura. Se não tirar pedra, Lázaro não vem para fora. Se não tirar a multidão de dentro de casa, a filha de Jairo não ressuscitaria de maneira nenhuma. Se não lavar o coração, não vai ficar nada bom. E não adianta um pôr a culpa no outro, porque todo mundo tem culpa. Se a gente não lava o coração nos pés da cruz, a gente não tem como
merecer, a gente está vendo o alvoroço, a gente está vendo as coisas acontecer, mas aquele homem soube recorrer no tempo de crise, na maneira certa, buscando a fonte certa, maneira correta, prostrado, e pedir da maneira correta. Suplique ao Senhor pela tua casa. Você não disse que tudo que você tem foi Deus que te deu? Você quer perder aquilo que Deus te deu? Como é difícil a perca. Como dói a perca. E a gente, para aprender, vai ter que perder. Eu fico pensando na história de Jó, um homem que amava os seus filhos, que prostrado ele dava sacrifício todos os dias de manhã pelos seus filhos, e a primeira coisa que o diabo fez foi colocar 11 caixão na sala da sua casa para dizer para ele: está vendo? Não tem mais jeito não, amaldiçoa o teu Deus e acabou. A gente tem olhado para as coisas da nossa vida e tem dito: não tem mais jeito, não tem mais jeito. Basta uma palavra de Deus e Ele muda a nossa história. Não pense que isso não é verdade o que eu estou te dizendo. Há tantas pessoas que em menos tempo do que eu estou dizendo para vocês, experimentaram essa experiência tão fantástica quando é para o lado bom, mas tão horrível para o lado ruim quando eu digo: não aceito mais os conselhos de Deus. Foram beber água aonde? Sabe, quando eu disse aqui dos cachorros, não estou falando mal deles não, eu tenho 8 lá em casa, tá? Mas os meus cachorros não podem ser mais valorizados do que a minha família. E hoje a gente está podendo pegar um cachorro, se ele morde você, mata o dono dele e deixa ele quietinho, que não tem problema. Você não vai preso por ter matado o dono, mas se você matar o cachorro, você vai. O mundo tem ditado regras para nós. Agora você vai fazer, não estou mandando você matar o dono dos cachorros, mas eu estou dizendo para você, você precisa olhar que o ser humano vale mais do que qualquer coisa. Jesus morreu na cruz por todos nós. Sabe, eu quero que você olhe para a tua vida. Sabe, que você vê e deixa a vergonha de lado. Jairo humilhou-se diante de Jesus. Eu estou falando de um chefe de sinagoga, de um homem que tinha o reconhecimento de uma região toda, de uma igreja toda. Ele perde a vergonha para se curvar por causa da sua família. A gente tem deixado de receber tanta bênção por causa de vergonha. Eu tenho vergonha de ir lá na frente a hora que o pastor chama. Eu tenho vergonha de ir lá falar dos meus problemas. Eu tenho vergonha de marcar um horário com o pastor para contar o que eu estou. A vergonha vai te levar para o inferno, mas a verdade te leva para o céu. A gente precisa aprender isso e fixar isso na nossa cabeça. Nós não temos que ter vergonha de viver um com o outro. Sabe, não há lugar na terra mais alto do que os pés de Jesus. Você sabia disso? Não há lugar mais alto no mundo do que se curvar diante dos pés de Jesus. Quando você estiver verdadeiramente prostrado diante dos pés de Jesus, você está no lugar mais alto que você podia chegar. Você está no lugar mais abençoado que você pudesse chegar. Você está no lugar de receber os teus grandes milagres. Sabe, a palavra de Deus no Salmo 50, verso 15, diz assim: invoca-me no dia da angústia, e eu te livrarei e te glorificarei. Chama Jesus hoje. Chama Jesus no dia da tua angústia, que Deus dá uma promessa para nós, que além de nos livrar, Ele vai glorificar o nome dEle através das nossas vidas. Muitas vezes na angústia a gente se sente abandonado. Não está sozinho não, irmão. É que não tem como luz misturar com treva. Não tem aonde está claro se tornar escuro. Você precisa andar na luz para que as coisas se manifestem de luz. Você já foi numa casa de venda de produto de limpeza comprar filé mignon? Já foi? A gente precisa entender que no lugar errado, nós não vamos comer as coisas boas.
Eu preciso ir no açougue para encontrar contrafilé, miolo de paleta, costela, qualquer coisa. Se eu quero comer carne, eu preciso ir no lugar certo. Não adianta eu ir buscar em outro lugar. Se você quer cura para a tua vida, vai aos pés de quem arruma a sua história. Vai aos pés de quem conserta a sua vida. É legal a gente ter amigo, é legal a gente ter pessoas para compartilhar, mas quem muda a sua vida é Jesus. Quem faz a sua história brilhar é Jesus. E levar Jesus para casa apresenta alguns desafios para a vida da gente. Como, por exemplo, ter que enfrentar a multidão. Sabe, no caminho para a casa de Jairo, diz o texto que a multidão apertava Jesus, inclusive, eu fico pensando na minha cabeça aqui assim, raciocinando, eu não tenho muito raciocínio, mas na minha cabeça pensando assim, puxa vida, estou eu pedindo para minha filha, dizendo que ela está para morrer, Jesus para, e diz, alguém me tocou, saiu de mim poder, tem uma mulher com hemorragia, multidão dana, e aquilo que eu podia falar, mas se o Senhor tivesse ido mais rápido, podia chegar lá, e a minha filha ainda estava viva. Mas Deus faz as coisas no tempo dele, da maneira dele, do jeito dele, e quando os outros pensou que a menina está morta, ele disse, só dorme. Se Deus está no controle, não tenha medo de enfrentar a multidão de coisas que aparecem para você, não tenha medo de enfrentar as multidões de adversidade, de luta, de barreira. Quando a gente começa a decidir seguir a Jesus, começam as multidões a aparecer na nossa vida. Sabe, começa a gente muitas vezes ter que enfrentar até mesmo pessoas da nossa família, como foi o caso de Jairo. Não incomoda mais o mestre. Não me incomoda mais o mestre. E tem muita gente dizendo, não adianta mais. Você pode procurar o que for, eu não vou viver mais com você, eu não vou estar mais junto com você. Os problemas é que agora parece não ter mais solução. As palavras mais duras que Jairo já ouviu foi, sua filha está morta. Todo mundo pode dizer para você, não tem mais jeito. Mas só acredite quando essa palavra sair da boca de Jesus. Pois quando todo mundo disse isso, ele fica quieto e ele chama os seus e vai e pega na mão da menina e dá uma palavra. O que Jesus fez em favor desse lar, ele pode fazer na sua casa. Ao ser chamado por Jairo, Jesus foi. Ao ser chamado para a sua família, Jesus também quer ir. Jesus quer te dar uma palavra de ânimo. Não temas, crê somente. Isso parece tão fácil, mas para viver isso é tão difícil. Não tenha medo, creia somente. Crer significa entregar uma carta em branco nas mãos de Jesus. Sabe, Jesus quer pegar você e a tua família hoje pelas mãos, como ele fez no verso de 41 com essa menina, e restaurou-lhe a vida. Jesus quer tomar a sua família nas mãos. Jesus quer renovar o ânimo. Jesus quer dar vida onde parece já não ter mais jeito. Jesus quer trazer uma existência nova, porque eu fico pensando, né, como que é você passar toda aquela sensação da morte, da perca, e de repente você vê ressurgir. Eu queria viver dobrado, tudo aquilo que eu pudesse fazer de maravilhoso da agora para frente, eu ia querer fazer. Porque era a chance de fazer as coisas tudo certo. O grande problema é que Deus, muitas vezes, no nosso casamento, nos deu a segunda chance e a gente matou as pessoas de novo. Olha para a sua vida. Jesus restaurou a vida daquela menina e quer restaurar a sua casa. E eu quero orar com você, que quer colocar diante do Senhor a sua família, que quer colocar diante do Senhor a sua história. Você que quer olhar para o Senhor e ver as coisas diferentes. Irmão, eu quero dizer uma palavra para vocês. Se a gente agir de maneira diferente, nós vamos ser diferentes. Quantas pessoas Jesus escolheu para andar do lado dele? Quantas pessoas? Quantos? 12. Um dia de uma tempestade, somente um andou por cima das águas.
Jesus tem gente especial? Não. Mas tem gente que olha para Jesus diferente. Jesus olha para as pessoas igual. Mas tem gente que olha para as pessoas, para Jesus de maneira diferente. Jesus não tem filho mimado ou filho que ele escolheu, que ele acha melhor do que os outros. Quando Abel e Caim foi junto para oferecer sacrifício para Deus, tinha o melhor? Não. Alguém foi com um coração diferente. Quando você for para Jesus, não vá igual aos outros. Vá diferente. Essa mulher mesmo, que a gente não leu o texto, que foi curada de uma hemorragia, todo mundo tocava Jesus, ela tocou diferente. Para de ser igual aos outros dentro da igreja. Seja diferente. Seja aquele que quer encontrar com Jesus de maneira diferente. De forma diferente. Eu quero orar com você. Eu quero que, se Deus falou no teu coração, diante dessa palavra, e você quer pôr a sua família aos pés da cruz de Jesus, que você possa ficar de pé no seu lugar. Só se Deus falou com você, senão não precisa você levantar. Eu quero clamar ao Senhor, pedir ao Senhor que venha renovar o nosso ânimo nessa noite. Que quando a palavra chegar para nós dizendo, não tem mais jeito, como foi dito para Jairo, sua filha já morreu, Jesus tem olhado para nós e diz, não tema, não tenha medo, porque eu sou o Senhor da morte. Crê somente que Jesus traz vida aonde não tem mais esperança. Jesus traz renovo para aqueles que vivem com Ele de maneira diferente. Vá até Jesus de maneira diferente agora. Fecha os teus olhos. Se você está com a tua família, abraça a tua família. Tenha um gesto de você se colocar junto do Senhor e dizer, Pai, o que está aqui nos meus braços é melhor do que qualquer coisa que eu tenho. É o maior valor que eu tenho, Pai. Eu deixo tudo para buscar ao Senhor pela minha família. Eu deixo tudo, Pai, a minha soberba, a minha arrogância, a minha prepotência, o meu egoísmo por causa da minha família. Eu entendi que a minha família é projeto do Senhor. O diabo tem tentado roubar minha casa, Pai. Eu preciso que o Senhor entre na nossa casa hoje, Pai. Senhor Deus, Pai de amor e misericórdia. Olha para cada família representada aqui. Pessoas que estão sozinhas, ó Deus, porque não estão com os seus restantes aos pés da cruz. Talvez elas estejam aqui hoje igual Jairo quando foi buscar o Senhor, sozinhos, Pai. Mas a Tua palavra diz que mesmo assim o Senhor foi. Então olha para essas pessoas que estão só buscando pelas suas famílias, vá até a casa delas, ó Pai, e entra com a Tua provisão, com a Sua mão, e coloca por terra tudo aquilo que tem trazido divisão para essa família. Olha, Senhor, para esses que estão abraçados, estão buscando ao Senhor de maneira diferente, pessoas que estão agindo como Jairo, pessoas que têm coragem de colocar os seus joelhos no chão, prostrados, adorar ao Senhor, suplicar pelo Senhor, pela sua casa, pela sua família. Pessoas, ó Pai, que quer ser diferente, assim como Pedro foi diferente no meio daqueles 12. Essas pessoas querem tocar na sua casa de maneira diferente, para que haja um renovo, para que haja vida, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Todo o império de Satanás que tem entrado nas casas para destruir, para separar, para machucar, para lançar a falta de perdão, para lançar mágoa, doenças dentro das famílias, seja agora, Pai, anuladas, aniquiladas, destruídas em nome de Jesus. Nós te pedimos agora, suplicamos ao Senhor,
Passa com os teus querubins, com teus serafins, com os teus anjos de guerra em cada lar agora, Pai. Nós queremos, em nome de Jesus, decretar a falência de Satanás e seus demônios sobre todas essas famílias, sobre esses lares, sobre essas casas, Pai. Nós requeremos a vida dos nossos familiares ao Senhor. Nós te pedimos, suplicamos ao Senhor por aqueles que são nossos. Olha, Pai, olha para a vida das esposas, dos esposos, dos filhos, dos pais. Aqueles que estão clamando ao Senhor, requerendo, pedindo pela sua família. O Senhor está ouvindo o pranto, o Senhor está ouvindo o coração de cada um agora, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, tenha misericórdia e entra em cada família onde já tem amor, Pai. Que brilhe mais ainda a tua luz e que seja mais intenso ainda esse amor. Aonde já está apagado, Pai, seja o Senhor a fazer com o fogo do teu altar, acenda essas brasas. Aonde já se apagou a fogueira, Pai, leve do carvão do teu altar e acenda novamente. E dê vida àquilo que parece não mais ter, Pai, condições de viver. Pois Tu és o Deus da história das famílias. Pois Tu és o Deus que viveu no meio dos lares. Nós queremos consagrar as nossas famílias ao Senhor. E pedir, Pai, vá conosco para a nossa casa. Vá conosco para a nossa casa. Eis que estou à tua porta e bato. Se você abrir e me convidar, eu entrarei e jantarei com você. Eu te convido, Senhor. Eu te chamo, Senhor. Vá para a minha casa. Visite todos os lugares doentes. Visite todos os lugares que precisam de cura. A começar pelo meu coração. Cura, Senhor. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Que você possa ter sido abençoado nessa noite em nome de Jesus. Sentem só um minutinho, eu quero dar um recado aqui rapidinho para os irmãos. Irmãos, eu preciso da ajuda dos irmãos para essa semana que vem. Semana que vem, no domingo, às 10 horas da manhã, nós vamos estar recebendo o coral sacro da Unicesumar aqui na nossa igreja. Fantástico, quem nunca viu deve de vir ver, porque é algo fantástico. Quem gosta de música, então, tem que estar aqui. Às 10 horas da manhã, nós estaremos recebendo 20 pessoas do membro desse coral que vai estar fazendo para nós um culto somente cantado. Somente com eles ministrando as nossas vidas. Nós estamos vivendo aí o mês da família. Venha com a sua família. Venha com a sua casa para esse momento, para esse tempo, para a gente fazer essa igreja ficar pequena. Para a gente fazer esse lugar aqui ser pequeno. Nós conversamos no presbitério, convidamos as igrejas do presbitério, estamos convidando, pega na sua casa, entra lá no meu Facebook, lá, pega lá, está o cartaz de divulgação, cola na sua rede social. Eu não sei mexer com o Instagram, posta você lá no teu Instagram, posta você, convida os teus inimigos, teus amigos, o teu vizinho, quem mora longe. Vamos trazer as pessoas para ver Jesus. Não é para vir ver eu. É muito legal se a gente pudesse falar assim, olha, nós vamos fazer algo fantástico a semana que vem. Não, nós queremos mostrar Jesus através desse coral que a gente sabe, que são de homens e mulheres compromissados com o reino, com o evangelho. Então nos ajude a divulgar, ajude estando aqui, que você possa fazer parte desse momento que a nossa igreja vai viver. Então às 10 horas nós teremos o nosso culto, o nosso culto voltado com a música, com o grupo coral sacro da Unicesumar. Às 19h30 teremos o nosso culto aqui normal. Mas a gente quer que você participe desse momento tão maravilhoso que a gente vai ter aqui na semana que vem. E todos os domingos dessa semana serão dedicados à família. Todos os domingos. E eu estou aí numa escala que talvez a gente vá passar do mês de maio
e vai entrar para o mês de junho falando de família. Como eu disse para vocês, família é projeto de Deus. E a gente está deixando só o mês de maio para falar de família na igreja, e o diabo tendo 11 meses para destruir as famílias. Precisamos ter todo mês um domingo para a família, para falar de família. Precisamos inculcar os nossos filhos à família, fazer com que as nossas crianças venham para o departamento infantil e tenham prazer de estar ali. Nós vamos agora começar com os grupos de adolescente, nós vamos tentar fazer de tudo, se você nos ajudar. Eu não posso fazer sozinho. É muito fácil a gente ir no lugar que já tem pronto, mas eu estou te convidando para ajudar a gente a fazer aqui, para a gente fazer as coisas acontecer aqui no Vale do Sol. Então eu peço a ajuda de todas as pessoas. Amém, irmãos? Você foi abençoado nessa noite? Vixe, parece que não foi muito não, cansou, né? Mas que Deus possa restaurar a sua vida lá na sua casa. Você foi abençoado, irmão? Agora eu acho que foi. Segunda-feira, às 19h30, sala de oração pelo Google Meet, através das nossas igrejas. Terça-feira, às 8h, nosso culto de intercessão aqui no Vale do Sol. Estamos presencial e online. Quarta-feira, estudo bíblico em Bernardes. Quinta, estudo bíblico em Dracena. E no domingo, aqui, esses cultos especiais, somente Bernardes. Não haverá culto presencial, será somente o culto aqui, às 10h da manhã. Então não vai ter culto em Bernardes, somente aqui, para que todas as igrejas possam participar em nome de Jesus. Amém? Vamos ficar em pé, vamos receber a bênção do Senhor. Pai, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, nós estamos aqui na tua casa e te louvamos por tudo que o Senhor tem feito por nós. Nós queremos, ó Deus, declarar que a nossa família pertence ao Senhor. E não aceitamos que ninguém toque na nossa família, a não ser Ti, Pai. Por isso, nós, nesse mês de consagração às famílias, nós queremos, ó Pai, não consagrar porque o Senhor já tem consagrado a nossa casa, mas declarar, Pai, que o Senhor é o único na nossa casa, que a Tua palavra é a única influência. O único influencer na nossa casa chama Jesus Cristo de Nazaré. Pai, em nome de Jesus, nos dê uma semana cheia de vitória, de graça, de misericórdia, de paz, e que possamos desfrutar da ressurreição da nossa família, como foi ministrado ao nosso coração nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Que a graça e a paz do nosso Senhor, o amor de Deus, esteja sobre vós, povo de Deus, igreja de Cristo Jesus. Vão em paz e que o Senhor os abençoe para todo sempre. Amém, Jesus. Amém. Que Deus te abençoe e até no próximo domingo, em nome de Jesus.